Bom, pessoal, essa é uma videoaula extra, né? Uma videoaula bônus aí que eu criei para vocês, né? Na verdade, estou criando, né? E eu vou disponibilizar para vocês estudarem como manipular o Proteus, tá? Eu percebi que vocês estão trabalhando aí com a disciplina de eletrônica e é interessante simular algumas coisas, né? É interessante simular alguns circuitos aí, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aí como desenvolver um projetinho dentro do Proteus, tá? Gente, a versão do Proteus que eu estou utilizando aqui é a versão, se eu não me engano, é a versão 7.9, tá? Deixa eu só confirmar, é a versão 7.9, tá bom? Se vocês estiverem com a versão do Proteus 8, não tem problema, vai funcionar do mesmo jeito. Só que a versão que eu tenho aqui craqueada é uma versãozinha mais antiguinha, tá? Se vocês quiserem desenvolver todo o projeto aí utilizando a mesma versão que eu estou trabalhando aqui, vocês podem estar baixando ela, né? Eu vou disponibilizar para vocês aí o link aí no grupo. Aí vocês podem baixar a versão 7.9 e estar instalando no computador de vocês, tá? Mas quem tem a versão 8 também dá para fazer, ok? Bom, gente, eu vou simular um circuitinho aqui onde eu tenho uma fonte de tensão contínua, resistores e diodo, ok? Então vamos lá. Gente, onde eu insiro, né, os componentes? Primeiro, eu vou inserir os componentes nessa área de trabalho aqui, tá? Então é aqui que eu insiro os componentes, tá bom? Só que antes de inserir... Perdão, gente, não é o coronavírus não, é alergia mesmo. Só que antes de inserir os componentes, é necessário que vocês façam, né, a coleta dos mesmos, ok? Então primeiro vocês precisam coletar na biblioteca do Proteus, né, os componentes, e logo em seguida vocês podem inseri-los, tá bom? Então vamos lá. Aqui no botãozinho P, vocês vão clicar, e aqui, gente, tem todos os componentes, vai abrir uma janelinha com todos os componentes disponíveis aí no Proteus, tá? Então primeiro eu vou pegar um resistor genérico. Bom, para facilitar a vida de vocês aí, para não ficar selecionando tópico, subtópico, enfim, é mais fácil vocês pesquisarem aqui na Keywords, né? Ou seja, no campo de pesquisa aqui vocês podem pesquisar direto pelo nome do componente. Então, por exemplo, resistor, né? Tem que digitar em inglês, é resistor, né? Resistor. Tá? Tudo bem que do português é a mesma coisa, mas é resistor, né? Então, olha lá. Encontrei aqui um resistor analógico, um componente analógico, né? E é um componente genérico. Como que eu faço para inserir esse cara aqui na minha lista, né, de dispositivos? É só dar um duplo clique nele, ó. Deu um duplo clique nele, ele já apareceu aqui para mim, tá? Onde eu insiro, vamos supor, eu preciso inserir um diodo agora, né? Então tem colocado em inglês aqui, ó, é diode, né? Então eu vou digitar aqui, ó, diode, e aqui eu encontro um generic diode, né? Ou seja, um diodo genérico, né? Então vou dar um duplo clique aqui nele, tá? E vou inserir. O bonitão aqui travou, opa, já destravou. Aí, dou um duplo clique nele aqui e ele apareceu aqui para mim, ó. Já adicionei o diode. Logo em seguida, gente, eu preciso inserir uma fonte de tensão contínua, né? A fonte de tensão contínua é a V-Source, tá? Então é esse camarada aqui, ó, DC Voltage Source, né? Então dou um duplo clique nele, pronto. Vou dar um OK. Eu já tenho todos os meus componentes aqui para ser utilizados, ok? Então vamos lá. Vou inserir uma fonte de tensão. Então o que eu faço? Eu clico aqui na fonte de tensão, clico na tela, posiciono o objeto. Vou dar um zoom com o screw do mouse. Aqui tem o meu objeto, que é a fonte de tensão. Professor, como que eu faço para inserir um valor de tensão nessa fonte? Gente, é só dar um duplo clique nela. Vou dar um duplo clique nela. E aqui tem a opção voltage, né? Então vamos supor, eu vou colocar aqui 10 volts, tá? Então é só digitar 10V e colocar um OK. Pronto. Essa fonte já vai corresponder a 10 volts. Logo em seguida eu vou colocar um resistor aqui, ó. Então eu clico no resistor e vou adicioná-lo no meu projeto. Gente, o resistor aqui, você não precisa ficar adicionando diversas vezes, né? Então, por exemplo, a partir do momento que eu adicionei esse cara, eu selecionei esse cara na minha lista, quando eu clico aqui eu posso inserir quantos resistores eu quiser,
Tá? Então, presta atenção. Vou selecionar aqui, vou dar um delete para deletar. Então, a partir do momento que eu adicionei o meu resistor aqui na lista, eu posso adicionar quantos resistores eu quiser aqui na minha área de trabalho, tá? Então eu clico aqui no resistor, tem um lapisinho aqui, ó, vou desenhar ele aqui. Ah, professor, mas eu quero ele de pé. Tá bom, se você quiser ele de pé, é só clicar com o botão esquerdo, seleciona, ele vai ficar vermelho. Clica com o botão direito e aqui você tem o rotate, tá vendo, ó? Você consegue rotacionar o seu objeto, olha lá, tanto no sentido horário quanto no sentido horário e anti-horário, né? Então é possível você posicionar o objeto resistor tanto na horizontal quanto na vertical. Bom, esse camarada aqui, no circuito que eu estou olhando aqui, que é o exercício 4, né? É o R3, tá? Então vamos lá, vou dar um duplo clique aqui no R1 e vou chamar ele de R3, tá? Quando você dá um duplo clique aqui onde está o texto R3, ó, você não altera o valor do resistor, você altera só o nome, né? É importante vocês colocarem o nome, gente, para ficar organizado aí, né? O projetinho de vocês, tá? Então vamos lá. E o valor, professor, como que eu faço para alterar? Vocês vão clicar aqui onde tem 10K. E aqui vocês vão inserir o valor. Então, por exemplo, o resistor que eu tenho aqui é 5.9K, ou seja, 5.900 ohms. Ou você coloca 5.900 aqui, ou você coloca 5.9, que, né, presta atenção que é nomenclatura americana. Então é 5.9, ou seja, 5.900 ohms, ok? Bom, logo em seguida eu tenho um diodo, então vou selecionar aqui o diodo. Vou colocar ele na posição vertical, então vou dar um rotate aqui, tá? E eu tenho um R2, tá, gente? Então vou pegar aqui um resistor, vou adicionar aqui na tela, vou rotacionar ele para ficar na vertical. Esse cara aqui é chamado de R2, então eu vou dar um nome para ele aqui de R2 e o valor dele é de 2K. Então vou dar um duplo clique aqui e colocar 2K. Pronto. Tem a primeira malha aqui. Professor, como que eu faço para fechar a malha? Gente, quando vocês clicarem aqui, ó, nesse símbolo que parece um componente mode, tá vendo? Ó, vocês podem clicar aqui no componente mode, ele vai virar um lápis, certo? Se você vir na pontinha aqui do componente, você vai ver que ele vai ficar tracejado, não vai? Então, quando ele ficar tracejado, você clica. Aí, conforme você arrasta o mouse, ó, não precisa manter o botão esquerdo do mouse pressionado, mas conforme você vai arrastando aqui, você está percebendo que ele vai criando uma linha, certo? Então você vai arrastando até o outro componente, ó. Ficou tracejado vermelho, você clica, ou seja, criou uma linha de conexão aqui entre a fonte e o R3. Repete o mesmo procedimento para os demais componentes. Olha lá, ó. Cliquei, conectei, cliquei, cliquei, conectei. Pronto. Só de fazer isso aqui, gente, eu já acabei de desenvolver aí, né, uma malha. Ah, professor, se eu precisar arrastar o objeto, como que eu faço? Vocês vêm aqui em Component Mode, clica no objeto, percebeu que ele ficou vermelho, né? Então é clicar mais uma vez, na hora que ele estiver vermelho, segurar e arrastar o objeto, tá? Mesmo que ele esteja aqui selecionado, né, você consegue movimentar ele mesmo ele conectado. Então só clicar uma vez, ficou vermelho, clica novamente, segura e arrasta o objeto. Olha, clicou uma vez, clica novamente, segura e arrasta o objeto, tá? Professor, se eu quiser deletar a linha, o que eu faço? Você vem aqui, ó, passa o mouse com esse lápis aqui em cima da linha, percebe que ela vai ficar tracejada. Clica com o botão direito e aqui vai aparecer Delete Wire, né? Ou seja, quando você clicar aqui em Delete Wire, deleta a linha para você, tá? E a mesma coisa que vale para o componente. É só clicar com o botão direito em cima do componente e selecionar Delete Object, tá? Então, vou ligar aqui novamente. Agora eu vou criar a segunda malha aqui, né? Bom, a segunda malha aqui, gente, ela tem um resistor, tá? Então clica aqui no resistor, posiciona aqui na tela. O R1, ele é um resistor também de 2 kΩ, né? Então ele é um resistor de 2 kΩ. E eu preciso interligar ele aqui, ó, né? Entre um diodo e o R2. O R1, então puxa aqui um fio, olha lá. Fez uma conexão aqui e eu tenho uma outra fonte. Então vou clicar aqui em V-Source, tem uma outra fonte. A fonte aqui é a V2, que é 5 volts. Então vou clicar onde está um V aqui, vou colocar 5 volts, tá? Vou interligar os objetos. Vou interligar aqui o objeto. Pronto, gente.
Tá criado aí o meu circuito, né? Vou arrastar um pouquinho para cá esse camarada aqui. Aí. Acabei de criar o meu circuito. Professor, precisa do terra nesse caso? Não precisa, gente, porque o negativo aqui pro Proteus já é o terra, tá bom? Professor, mas se a minha fonte estiver invertida, né? Vamos supor que o V2 aqui estivesse invertido. Como que eu faço? Ó, você clica com o botão direito, apaga as linhas, ou seja, polaridade invertida. É só você clicar com o botão direito do objeto e colocar aqui, ó, Y mirror. Tá vendo? Ó? Na hora que você coloca Y mirror, você percebeu que ele inverteu a polaridade? Ó, presta atenção, aqui tá menos mais, aqui tá menos, aqui tá mais menos e aqui tá menos mais. Ou seja, eu inverti a polaridade da fonte. Estou falando isso aqui, gente, que pode ser que vocês precisem aí colocar alguma fonte invertida, né? Então vamos lá, vou selecionar aqui a fonte novamente, clicar com o botão direito, colocar o Y mirror para ela voltar ao normal e vou ligar os fios, né, que eu tinha deletado. Bom, o que eu preciso calcular aqui? Gente, eu quero saber qual é a corrente que passa nessa primeira malha, que é a malha A, e nessa malha B, tá? Gente, como que eu faço para medir corrente? Vamos lá. Você concorda comigo que... Vou deletar esse fio aqui, ó. Você concorda comigo... Deixa eu deixar o fio primeiro. Você concorda comigo que a corrente que passa nessa primeira malha, que é a malha A, é essa corrente que passa por esse ponto ou por esse ponto, enfim, é essa corrente aqui? Concorda comigo? Então, o que eu faço? Gente, eu vou deletar esse fio, venho aqui em Instruments, ou seja, instrumentos, né? E eu tenho aqui, gente, o DC ammeter, né? Ou seja, um amperímetro de corrente contínua. Clico nele, coloco ele aqui. Professor, gente, amperímetro, você precisa abrir o circuito, tá? Você só consegue medir corrente em série, não tem como você medir corrente em paralelo, tá? Então, da mesma forma que você mede corrente utilizando o multímetro, ou seja, um amperímetro na vida real, ou seja, fisicamente, você também utiliza essa mesma metodologia aqui no Proteus, tá? No Proteus você também tem que colocar ele em série. Por isso que eu tive que abrir aqui o circuito, né? Bom, vou colocar aqui agora esse camaradinho aqui, certo? Vou dar um duplo clique nele. Olha, aqui eu estou na escala de ampere. Se você quiser mudar, você pode colocar na escala de miliampere ou de microampere, né? Às vezes é importante colocar aqui porque sua corrente dá muito baixa. Então, se você der um duplo clique aqui, você pode alterar o range do display aqui para miliampere, microampere ou deixar em ampere mesmo. Eu vou deixar aqui em mili, porque pode ser que a minha corrente dê um valor em mili, tá? Agora, professor, como que eu faço para medir a corrente que passa em I2 aqui, ou seja, na malha 2? Qual que seria a corrente que passa na malha B aqui, a I2, né? Gente, a corrente que passa aqui, vocês concordam comigo que seria essa corrente aqui? Então, se eu deletar, vim aqui em ammeter e colocar um amperímetro aqui, ó, olha lá. Você concorda que eu abri o circuito, ele vai medir em série essa corrente aqui? Concorda comigo? Vou colocar também em miliampere, tá? Ou seja, eu tenho um amperímetro aqui, tá vendo? Ó, tem um amperímetro aqui e tem um amperímetro aqui. Ou seja, esse amperímetro aqui vai medir para mim a corrente que está passando por essa primeira malha, que é a malha A, e vai medir a corrente que está passando por essa segunda malha, que é a malha B, tá? Vou dar um play aqui. Vou dar um play. Olha lá. Aqui está passando 0,99 e aqui está passando menos 0,75. Gente, está passando menos 0,75 porque você pode perceber que o meu amperímetro ele não está na mesma polaridade que a fonte. Então percebe que o menos, ó, ele está aqui, eu tenho menos, aqui tenho mais. Então eu teria que colocar o amperímetro, né, o mais para cá e o menos para cá, ou seja, para ele permanecer na mesma polaridade que a fonte. Mas vamos pensar em corrente como módulo, né? Corrente como módulo aqui seria 0,75. Tá? Então aqui seria 0,75 e aqui seria 0,99, tá? Professor, como que eu faço para medir uma tensão? Gente, para medir uma tensão, simplesmente você vir aqui em DC voltmeter, tá vendo? Eu clico aqui e é a mesma concepção, gente. Só que a ideia agora de medir tensão, lembra do multímetro? Você tem que medir em paralelo. Então eu posso clicar aqui com o botão direito, colocar aqui o rotate para ele ficar mais bonito, né? E eu venho aqui e puxo uma conexão em paralelo. Então, por exemplo, vou medir a tensão em cima desse resistor. Vamos ver quanto que ele está dando, ó. Olha só.
a tensão em cima desse resistor é 5,85 volts, tá? Então, gente, baseado aí, né, nesse circuito, né, nós acabamos de desenvolver um circuitinho, certo ou não? Vocês podem aí desenvolver agora os cálculos, né, e utilizar o Proteus para confrontar aí com os dados, né, ou seja, com os dados simulados aí, tá bom? Então, tá explicado aí como vocês medem, né, uma corrente, como vocês conseguem inserir um voltímetro, um amperímetro, inserir os componentes, que seriam os resistores, o diodo, enfim, tá, gente? Então, o Proteus, ele é um software bem poderoso, e vocês podem montar o circuito que vocês quiserem, colocar o amperímetro no ponto do circuito que vocês quiserem, o voltímetro no ponto do circuito que vocês quiserem, vocês podem inserir quantos voltímetros vocês quiserem, quantos amperímetros vocês quiserem, tá? Que o Proteus consegue fazer todos os cálculos aí. Tá bom, gente? Então vou ficar por aqui, vou deixar esse vídeo bônus aí para vocês e espero que esse conteúdo que eu acabei de criar aqui venha ajudá-los aí no desenvolvimento dos exercícios de eletricidade e eletrônica. Tá bom, gente? Se você quiser parar a simulação, é só clicar aqui em stop. Ok? Um forte abraço.